sociais, através do Facebook. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Estamos dando início a mais uma série, né? Mais um estudo hoje, Saulo, um estudo maravilhoso, né? O tema vai ser muito importante, né? O tema de hoje, e espero que vocês possam também compartilhar junto com os nossos irmãos essa mensagem, para que mais pessoas sejam abençoadas. Hoje eu estou aqui com o nosso irmão Saulo, né? Nosso irmão Saulo é também nosso professor de escola sabatina. Essa transmissão está sendo feita na Igreja Adventista Central de Lajedo. Então sejam todos bem-vindos. Quero saudar todos com... Quero saudar a todos com boa noite. A você que nos assiste pelo Facebook, seja bem-vindo ao terceiro dia. Quero dizer de antemão a vocês que o tema de hoje é pesado. Você que gosta de profecias, você que gosta de saber onde está, para onde vai, essa semana vai esclarecer muitas ideias. E eu espero que, assim como quem está aqui presente está sendo abençoado, você que nos assiste também possa ser abençoado. E desde já te peço, compartilha, marca aquele amigo que gosta de profecia, marque ele também para que ele também possa ser abençoado, assim como nós e como você está sendo abençoados nessa noite. Não é isso, meu irmão? Amém. E nós temos aqui em nossas mãos, né, um estudo do Apocalipse. Esse estudo aqui que eu quero mostrar a vocês, certo? Esse é um estudo maravilhoso, né, Saulo? São 21 lições, certo? E ele pode ser seu. É um presente aqui da Igreja Adventista. Nós que somos da Igreja Adventista Central de Lajedo, nós fazemos duplas missionárias. Aqui, eu e Saulo somos uma dupla. Então, nós damos estudo bíblico também. Então, se você sentiu o desejo de ganhar um presente, né, um desses aqui, do nosso estudo sobre Apocalipse, vocês comentem aí, eu quero, certo? Então, eu e Saulo vai providenciar, você deixar depois seu telefone, eu e Saulo vai pegar seu endereço e vamos entregar em sua casa um presente da Igreja Adventista para vocês, tá ok? E não só o presente, nós não queremos só te dar o presente, mas também queremos fazer com que você entenda. Sabia, meu irmão Jair, que muitas pessoas não estudam o Apocalipse por medo ou porque não querem conhecer as verdades contidas nele? Irmão Jair, eu queria que você dissesse para os irmãos que estão nos assistindo, qual o significado da palavra Apocalipse? Apocalipse, irmão Saulo, significa revelação de Jesus Cristo. Ora, então, Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, então esse livro não deve ficar fechado, sua Bíblia não deve ficar em casa empoeirada, você tem que estudar esse livro. E desde já, como nosso irmão Jair disse, nós nos comprometemos a não só te dar este presente que está aqui em nossas mãos, mas também nós queremos fazer com que você entenda. Nós temos ótimas duplas missionárias, ótimos professores, e nós queremos desde já dizer, se você quer conhecer mais sobre esse livro, Apocalipse, e sobre toda a Bíblia, deixe o seu comentário aí no vídeo, deixe seu número de telefone, dizendo eu quero, e a gente vai entrar em contato com você, e nós podemos marcar um dia de sua escolha, e vamos até a sua residência, dar um estudo bíblico a você. Desde já, nós nos comprometemos com você, que nos assiste. Amém, louvado seja Deus. Mas também vou aproveitar e vou dar o endereço das igrejas para vocês, certo? Para vocês que não conhecem a nossa igreja ainda, certo? Aqui onde está sendo transmitido, a Igreja Central de Lajedo, ela fica na rua Abiatá, Guaraná, ok? Estamos tendo cultos presenciais. Nossos cultos são nas quartas, às 7 horas, e no domingo, às 7 horas da noite, e no sábado, às 9 horas da manhã, de um módulo esportivo. E também, gostaria também de convidar vocês a participar também de um pequeno grupo, aí na sua cidade, onde você mora, procura uma igreja adventista e pergunta aí, onde é que tem um pequeno grupo? Aí toda sexta-feira nós nos reunimos, né, Saulo? Num PG, para a gente estudar um pouco da palavra de Deus e você conhecer também um pouco sobre a igreja. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Não se esqueçam de compartilhar, tá ok? E neste momento eu gostaria de convidar o nosso irmão Jadson, é isso? Nosso irmão Jadson, a bênção de Deus. Sejam bem-vindos, viu, meu irmão?
Obrigado. E o irmão hoje, ele tem um louvor especial, né, irmão? Isso. Boa noite a todos. Como sempre, né? Como sempre, eu gosto de perguntar, né? Esse louvor, irmão, fala um pouquinho sobre esse louvor que você vai cantar hoje. Boa noite a todos, boa noite, Ailton, boa noite, Saulo, a todos presenciais e a você que está nos assistindo também. Bom, esse louvor, ele tem uma história curiosa porque ele foi composto, foi uma composição de um amigo meu, um irmão praticamente, e ele compôs justamente no contexto de que a gente estava estudando as profecias do Apocalipse, né? E ele se inspirou, né, nas profecias, no estudo que a gente estava fazendo, e compôs essa música com referência principalmente, especificamente, né, às primeiras igrejas do Apocalipse, né, as igrejas da Ásia. Então ela tem um contexto muito interessante, porque ela fala tanto de conhecer a verdade, mas do que nós fazemos com essa verdade, né? E aí ele começa a primeira estrofe falando que provar da verdade é interessante, né? Mas não se lançar ao amor, que é o principal, a essência da profecia, é o amor de Deus por nós, né? É importante que nós nos lembremos do amor de Deus antes mesmo de começar a estudar a profecia, né? Porque elas são provas, demonstrações do amor de Deus por nós. Que bênção, que história, viu, esse louvor que você vai cantar hoje. Então, antes de você cantar, vamos fazer uma oração ao nosso Deus, não é isso? Então, vocês que estão aqui na igreja, vamos fechar nossos olhos. Você aí de casa, onde você está agora nesse momento? Fecha teus olhos. O nosso irmão Saulo agora vai fazer uma oração ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Queremos, ó Deus, de uma forma simples, humilde, meu Pai, levar essa verdade tão presente nos últimos dias até os nossos irmãos. Mas, ó Deus, só nós, de nossas próprias forças, não conseguimos fazer nada. Queremos te pedir, Senhor Deus, que pelo auxílio do teu Espírito Santo, cada irmão nosso que está nos assistindo, cada irmão que nos visita essa noite, possa receber o abraço reconfortante do teu Santo Espírito. E que tudo que será dito aqui, Senhor Deus, na tua casa de oração nesta noite, possa, Senhor Deus, fazer morada em nossas mentes e que venha nos ajudar, Senhor Deus, a mudar em espírito, a mudar em verdade, para sermos realmente imitadores de Cristo nessa terra. Toma, Senhor Deus, os momentos que se seguem em tuas mãos, abençoa cada filho teu nesta hora, nós te rogamos, em o nome de Jesus. Amém. Como é profecias, né? O nome da música é Ele Vem. O compositor é Everton Nogueira. Quem quiser saber mais alguma coisa sobre ele, é só digitar no YouTube, de França. Já vai aparecer algumas músicas dele. Já. Vamos cantar. Provar da verdade, mas não se lançar ao amor. Lembra-te do amor. Cantar poesias de fé a quem nunca ouviu. Lembra-te do Senhor. Abra os ouvidos e a porta do seu coração, pois Ele vem aos que esperam sua voz sobre nós. Ele vem.
palavra e seguir o caminho ao lar. Lembra-te da promessa. Lutar e sofrer a tormenta da morte aqui. Abra os olhos pra vida que Ele nos traz. Ele vem, alcançado e ferido, o dia vem e prove das vestes compradas com sangue, pois Ele vem aos atentos e limpos, em breve vem. Ele vem. Amém. É nossa esperança, né? E boa noite, igreja. E boa noite também você, irmão internauta que está assistindo nesse momento essa pregação. Agora eu estava pensando comigo, veja como as coisas mudam. Agora eu vou ter irmão presencial e vou ter irmão internauta. Que coisa, né? Mas tudo bem, isso logo vai passar e a gente vai voltar a congregar, como Paulo disse, né? Não deixei-vos de congregar como é costume de muitos. Assim? Irmãos, eu tenho para lhe dizer que é uma satisfação estar aqui, mas acima de tudo é um privilégio. Sabe por quê? Eu estava com uma minha irmã na UTI por causa da Covid. Minha irmã passou quase 23 ou 4 dias. Eu acho que 12 dias na UTI. Esteve muito séria a situação dela, seríssima. Obrigado novamente, garoto. E o interessante é que minha irmã gosta de receber as mensagens, gosta de assistir sermões. Mas cadê minha irmã? Mesmo que minha irmã quisesse, não poderia. Ela estava lutando contra a morte na UTI. Veja porque é um privilégio estarmos aqui, em plena saúde física, plena saúde mental. Estamos aqui para adorar o Deus Criador do céu e da terra, amém? Então, além de ser um prazer, é um privilégio. E eu peço ao meu grande Deus do céu, enquanto Ele me der 100 graminhas de saúde, eu quero estar na igreja de meu Deus. Amém. Bom, e vamos continuar a nossa sequência de palestras. O nosso desafio desde o início é destacar para os nossos irmãos e aqueles que estão a nos acompanhar, destacar o grande conflito. Desde a primeira mensagem, a gente vem destacando o grande conflito, ou seja,
quando alguém desperta para entender melhor o grande conflito, com certeza ele tem passos diferentes em suas vidas. Ele procura agir de forma diferente. Eu vou usar as palavras de Rodrigo Silva. Se Deus permitisse, mesmo por um segundo, a gente abrir nossos olhos espirituais e verificasse, constatasse, olhasse e visse o que está acontecendo acima de nós, com certeza as nossas atitudes não seriam mais as mesmas. Porque apenas lendo a Bíblia e olhando o mundo, você constata esse grande conflito. Imagine se Deus permitisse. Existe uma escritora americana que ela diz que nós não teríamos capacidade de ver esse grande conflito. Bom, já que Deus não permite isso, Ele sabe nossas limitações, vamos estudar dentro daquele contexto que a gente pode descobrir. Mas um detalhe, antes de começarmos, tem muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço. Obrigado a você, internauta. Você faz parte da nossa vontade de querer cada vez mais propagar essa mensagem. Porque enquanto existe a dificuldade de deslocamento do irmão para a igreja, você aí, na sua poltrona, na sua cadeira, você também assiste. E cada visualização sua, a gente se alegra, porque é a mensagem que está sendo expandida. Amém? Bom, nosso irmão Edson de Marabá, olha a distância, Edson de Marabá, ele fez uma pergunta, e sua pergunta vai ser respondida, meu irmão Edson. Veja só, ele perguntou aqui o seguinte: muito bem, por que Lúcifer não foi eliminado quando transgrediu a lei de Deus? Bela pergunta, meu irmão. Isso nos agrada, porque a gente percebe que, além de assistir, você está interessado em prosperar no conhecimento. Nota 10 para você. E vamos responder sua pergunta. Veja só, essa mesma pergunta eu poderia fazer para Adão e Eva. Ora, Adão e Eva pecou. E por que não foram eliminados? A desobediência, ou seja, a transgressão, é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. E a recompensa para quem transgride a lei é a morte. Então veja só, por que Adão e Eva também não morreu? Meu irmão, por aí você tira quem é o Deus a quem servimos. Lembre-se, o Deus criador do céu e da terra. Quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? Deus deu a oportunidade. Deus chamou os dois e disse: olha, eu estou dando início a esse momento, o plano da salvação. Eu vou te dar uma oportunidade, Adão e Eva, para vocês mostrarem que o que vocês fizeram não foi voluntariamente contra a minha pessoa. Se foi, vocês vão demonstrar. Se não foi, vocês também vão demonstrar. E daí, meu irmão, começou o reino da graça. O reino da graça é justamente onde nós estamos vivendo hoje. É a intercessão de Deus por nós. Ou seja, graça. O que é graça? É um favor imerecido. Nós merecemos um favor de Deus? Claro que não. Então, a partir da hora que Adão pecou, que deveria ser eliminado, Deus entrou em ação com o plano da redenção. Abriu as portas do reino da graça. Agora, com esse pensamento, você agora se desloca para o céu. Lá no céu, Lúcifer, nós chamamos de Lúcifer. Explicamos que essa palavra não é bíblica, né? Ela foi introduzida, ela foi transliterada. Ela sofreu uma semântica. Então, Lúcifer, lá no céu, ele se achou tão perfeito, tão sábio, que achava que poderia ser igual a Deus. Com um detalhe: lá no céu, a Bíblia diz que lá no céu tem milhares de milhares, ou seja, miríades de miríades, quer dizer, milhares de milhares de anjos. Imagine na sua mente a quantidade de anjos que tem no céu. Divide em 3 partes.
Lúcifer enganou uma dessas partes. É muito anjo. Então, se Deus tivesse eliminado Lúcifer de imediato, como ficaria a mente daquele 1/3 dos anjos que estava acompanhando Lúcifer, pensando que ele estava certo? Aí sim, esse 1/3 dos anjos iria imaginar que verdadeiramente Deus era um Deus opressor. O que é que Deus fez? Praticamente a mesma coisa que fez com Adão e Eva. Lúcifer, depois de muita contenda, Deus transferiu ele para a terra e deu um tempo para ele. Bom, Lúcifer, você tem um tempo para mostrar que você estava certo e que eu estou errado. Porque lá no céu, Lúcifer acusou Deus de opressor, que não precisava de leis para viver. E Deus disse: tá bom, você vai para a terra e lá você vai mostrar se eu estou errado. E a brincadeira é que já passamos de praticamente 6.000 anos, e cada dia que se passa a gente constata que Deus do céu estava certo e Lúcifer errado. Agora, meu irmão, observe que Deus dá as oportunidades. Isso serve para mim e para você. Quando eu peco, eu deveria ser eliminado, mas não fui eliminado quando pequei. Então, o plano da redenção que está em ação, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas pense por aí nessa interpretação que eu lhe dei, certo? Pense comigo. Deus vive na eternidade. O que é a eternidade? Na eternidade não tem tempo. Ou seja, essa linha aqui é a eternidade. Ela vai até o fim. Não tem relógio para Deus. Porém, quando Lúcifer pecou, que Deus transferiu ele para a terra, olha o que aconteceu. Aqui é a eternidade. Deus parou. Aí Deus deu uma pausa na eternidade para continuar. Só que a eternidade para Deus veio. Aí Deus transferiu Lúcifer para a terra e deu o tempo. Olha, a inclinação. E esse tempo é isso aqui, ó. E nós estamos chegando ao fim dele. Quando o pecado foi erradicado da terra, a eternidade continua. Ou seja, nós entendemos que existem outros mundos que não foi contaminado pelo pecado. O único pecado existente é no planeta Terra. E quando agora, daqui a alguns anos, quando ele foi erradicado, nós iremos para o céu, voltaremos para essa terra restaurada e a eternidade continua, meu irmão. Abacuque diz que não haverá, a angústia não se levantará por 2 vezes. Ou seja, não haverá pecado 2 vezes. Respondido? Muito bem. Respondido a pergunta do nosso irmão Edson, vamos agora para a nossa mensagem. Bom, a nossa mensagem hoje, ela tem a ver um pouco também com história. Está um pouco no passado, mas se torna presente. Veja por quê. Nós decidimos pregar hoje sobre a profecia das 70 semanas e o homem da iniquidade. Alguém pode perguntar: bom, Jair, e agora? O que é que isso tem a ver com o Apocalipse? Meu irmão, diretamente não tem a ver com o Apocalipse, mas eu vou te mostrar que essa pregação de hoje nos traz para os últimos dias. E essa pregação hoje faz parte do grande conflito. Na verdade, a profecia das 70 semanas, ela está inclusa, ou seja, ela está dentro da grande profecia da Bíblia, que é a profecia das 2.300 tardes e manhã. Ok? Bom, agora, você poderia perguntar: bom, mas como foi que surgiu essa profecia? Do nada? Eu poderia chegar aqui agora e pedir para o rapaz: abra aí a tela da profecia das 2.300 tardes e manhã, e já começar a debulhar, pá. Mas eu queria dar uma ajuda. Eu queria retroagir um pouco, voltar na história, e você compreender porque foi que Deus deu esta profecia. Não é interessante? A profecia existe, a gente pode estudar ela, mas você saber por que Deus deu a profecia, fica mais interessante. Não é assim? Muito bem, então partindo desse pressuposto, vamos agora abrir nossas Bíblias? Vamos lá, vamos manusear a nossa Bíblia. É a palavra do nosso Deus.
E você vai abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, você vai para o capítulo 41. Nós vamos tentar mostrar a você por que foi que Deus deu essa profecia. Eu já assisti muitas pessoas pregando sobre essas profecias. Mas é interessante, até agora não vi ninguém pregar por que Deus deu a profecia. Interessante, né? Ou seja, você está vendo que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de informação? Ou seja, nós vamos falar do que já foi exaustivamente falado. Só que agora a gente acrescenta alguma coisinha a mais. E isso se torna interessante. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41. E você vai até o verso 54. Gênesis capítulo 41 e o verso 54. Nós vamos agora descobrir por que foi que Deus deu essa profecia ao povo dele. Bom, o assistente, meu irmão, sinceramente, você está eficaz demais. Quando terminar isso aqui, eu vou levar você para a cachoeirinha para a gente... Brincadeirinha. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 41, verso 54. Olha o que está escrito. Começaram... Aliás, eu podia fazer melhor. Traga o 53, meu irmão, traga o 53, para a gente completar mais o raciocínio. Traga o 53. Está na tela? Olha o que diz aqui, ó. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, bota o 54. Começaram a vir os 7 anos de quê? Fome. Observe, aquele sonho de José, 7 anos de abundância e 7 anos de seca, de fome. Como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então veja só o que aconteceu. O povo de Deus, sentindo a consequência da própria seca. E aí o que é que acontece? Jacó, que posteriormente se chamou Israel, ele olhou para os seus filhos e disse: nós vamos morrer de fome, vocês precisam ir para o Egito buscar comida. E tem mais, você não está aí no 54? Se você passar mais três versos, você chega no capítulo 42. Vamos para o 42 agora. Gênesis, capítulo 42, o verso 1. Aliás, o verso 2. O verso 1 e 2. Vamos ler os dois que completa mais o raciocínio. Vamos lá. Veja o que aconteceu. Gênesis capítulo 42, verso 1. Sabedor Jacó de que havia mantimentos no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Coloca o 42, meu irmão. O 42, 2. E ajuntou todos eles e disse: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então, o primeiro ponto, em consequência da grande seca, o povo de Deus sentiu as consequências dela e partiu para o Egito para comprar alimentos. Senão morreria de fome, 7 anos de seca. Só que teve uma surpresa. Quando ele chega no Egito, ele encontra quem? O irmão caçula que eles tinham vendido para as caravanas que levou ele para o Egito. Dê um pulinho mais na frente, vá para o capítulo 45. Bem rapidinho, está aí, está no 42. Você dá uma escorregadazinha aí, bem rapidinho para o 45. E o 45, você vai para o verso 1. 45, 1. Olha o que está escrito. Acompanhe o raciocínio. Eu quero que você entenda o que aconteceu, né, para que o povo de Deus fosse, recebesse essa profecia. Então, 45, 1.
Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então, o primeiro ponto: o povo de Deus que sofreu as consequências da fome foi para o Egito buscar comer, e lá ficou. Até aí tudo bem. Bom, só que quando chegou no Egito, aconteceu uma coisa interessante. José mandava em tudo, era a segunda pessoa do faraó. O faraó adorava. Só que quando o povo de José chegou, o faraó abraçou, separou a cidade só para eles, e foi aquela festa. Só que o tempo passou. Morre aquele faraó, morre José, morre Jacó, que depois passou a ser Israel, morre aquele povo todinho, os irmãos de José, e nasce filhos, netos e bisnetos. Mas também nasce um faraó que não conhecia José. E o que aconteceu? O povo de Deus prosperou demais, e o novo faraó que não conheceu a José, disse: opa, esse povo, esses hebreus, estão crescendo demais. Vamos colocar escravidão em cima desse povo, senão daqui a pouco eles vão tomar o Egito da gente. Você não está no verso 45 de Êxodo? Passe algumas folhinhas, Êxodo não, de Gênesis, e vá para o livro de Êxodo agora, vamos lá. Êxodo capítulo 1, é logo aí na frente. Êxodo capítulo 1, é umas folhinhas aí na frente, certo? Olha aqui, ó, passei minhas duas folhinhas, cheguei no livro de Êxodo, capítulo 1, você vai para o verso 13 e 14. Isso é apenas uma retrospectiva para relembrar nossos irmãos quem foram nossos irmãos. Vamos lá. Então, se você chega em Êxodo capítulo 1, verso 13 e 14, olha o que diz: então, os egípcios, faraó, como com tirania, fazia servir os filhos de Israel, os filhos de Jacó, que depois passou a ser chamado Israel. Coloca o próximo, irmão. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, ou seja, escravidão, em barro, em tijolo e com todo o trabalho no campo, com todos os serviços em que na tirania os servia. Então, qual a conclusão que chegamos? O povo de Deus saiu da terra deles, foi para o Egito, prosperaram, o faraó com ciúme escravizou. Bom, eu não preciso dizer que o povo de Deus passou mais de 400 anos escravo no Egito. Porém, Deus suscitou Moisés e disse: Moisés, tu vai lá tirar os teus irmãos. Moisés: eu não vou porque eu sou pesado de língua. Vai, Moisés, vai, chama teu irmão e vai junto, é tu que vai. E a gente sabe que Moisés foi lidar com o faraó, é assim? Nesse mesmo livro de Êxodo, você agora vai para o capítulo 5, bem rapidinho, coisinha simples, ou seja, coisinha de criança, né? Manusear a Bíblia. Vamos lá, Êxodo capítulo 5, você vai para o verso 1 e 2. Agora é Moisés levado por Deus para liberar o povo de Deus que estava escravo. No capítulo 5, verso 1, olha o que diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor. Respondeu o Faraó: e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir Israel. Irmãos, só uma curiosidade aqui. A Bíblia mostra que só teve dois reinos que usou essas palavras contra Deus: o Faraó e a França. A França, na sua Revolução Francesa, excluíram através de decreto a Bíblia, excluíram Deus da França. Foram os dois únicos países ou povos que excluíram Deus. Isso está na história, e por causa disso as consequências vieram para todos os dois. Bom, e agora? O Faraó disse que não liberava o povo de Deus, e Moisés estava lá insistindo.
a gente não precisa ir na Bíblia para constatar que Deus derramou as 10 pragas sobre o Egito. Foi assim? Bom, e depois dessas 10 pragas, o que é que acontece? O povo de Deus saiu, foi embora, foi para o deserto, cultuar a Deus. E lá no deserto, Deus olhou aquela multidão. Ontem nós mostramos aqui que esse povo que saiu do deserto era mais de 2 milhões de pessoas. Calcula-se, os estudiosos fazem esses cálculos, né? E agora? 2 milhões de pessoas no deserto. Deus chama Moisés: Moisés, vem cá. Moisés, apesar desse povo ter até esquecido de me cultuar, cabeça dura, mas eu quero morar no meio deles, Moisés. Aí Moisés: meu Deus, o senhor quer vir morar aqui? Quero. Eu quero ir morar com eles. Você está no livro de Êxodo, capítulo 5. Vá para o livro de Êxodo, capítulo 25. Avance 20 capítulos no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 25. E você vai ver agora o que foi que Deus disse a Moisés, que queria morar no meio desse povo. Êxodo, capítulo 25, verso 8 e 9. Êxodo, capítulo 25, o verso 8 e 9. Olha o que é que Deus disse a Moisés. Êxodo 25, 8. Moisés, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, mesmo cheio de pecados, mas Deus quis morar com aquele povo. Irmãos, olha para nós hoje, qual a diferença que tem entre nós e eles? E Deus quer fazer a mesma coisa conosco. Sabe o que é que Jesus diz? Eis que eu estou à porta e bato. O que é que Jesus está dizendo? Do jeito que Deus, olha, o próprio Jesus quis morar no meio daquele povo pecaminoso, cabeça dura. Hoje Deus faz a mesma coisa. Deus quer morar na minha casa e na tua casa. Amém, minha irmã? A gente só precisa correlacionar as coisas. Olha o que é que Deus diz. Aí Deus continua conversando com Moisés: segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo fareis. Meu garoto, me passe essa primeira transparência aí. Então quer dizer, o povo de Deus foi aprisionado, Deus libertou, eles agora estão no deserto, certo? E aí o que é que Deus disse? Olha aqui, ó. Esse aqui foi o santuário que Deus pediu que Moisés fizesse para habitar no meio deles. Essa nuvenzinha que vocês estão vendo aqui, na língua hebraica, ela se chama Shekinah. Muito bem, Dudu. Shekinah. Shekinah, que quer dizer presença de Deus. Então, quando o povo via essa nuvenzinha descendo do céu, se fazendo visível, o povo tinha a certeza que Deus estava ali. É incrível, né? Esse é o Deus que a gente precisa servir. Um Deus que atua, um Deus presente. Agora, irmãos, não querendo ganhar tempo fora do contexto do assunto, deixa-me dizer 2 coisinhas aqui para você. Está aqui, ó. Vê se você consegue entender. Aqui de lado, você está vendo as tendas, não é assim? Não é assim as tendas? Então o povo de Deus começou a habitar em tendas no deserto. Bom, no deserto não tem como fazer casa. E eles eram peregrinos. Aqui. Bom, mas esse povo de cabeça dura desobedecia a Deus constantemente. Mas Deus disse a Adão e Eva, logo no começo, que para que eles não fossem eliminados, eles precisariam fazer um sacrifício. Não foi assim? E o sacrifício que Adão fez foi a morte do primeiro animal do mundo. Antes não existia morte. E o que é que aconteceu? Esse ensinamento veio de pai para filho, de eras e mais eras. Então, quando chegou aqui, ó,
Moisés estava coordenando todo esse povo. Então o que é que Deus disse a Moisés? Moisés, quando esse povo pecar, veja o que tu vai fazer, Moisés. Chama ele, e esse que pecou, coloca a mão na cabecinha do cordeiro, ou animal que ele for oferecer, confessa os pecados perante o sacerdote, estrangula o animal, e o sacerdote faz a parte dele, transfere através do sangue o pecado que saiu do pecador para o animal inocente. O sangue naquele animal inocente, que representava o sangue de Jesus, era saído dali e levado para o santuário. Esse era o ritual para aqueles que pecavam naquela época. Está aqui, ó. Veja a quantidade de gente. Parece que o povo era pecador, viu? Olha para aqui, ó. Então, aqui ficavam os sacerdotes, né? Aqueles vinham, confessavam e havia o sacrifício. Então, aqui, irmãos, foi a resposta que foi dado a Edson. Está aqui, ó. O plano da redenção totalmente em ação. Pecou, salário do pecado é a morte. Não morreu por quê? Porque transferiu a sua morte para o cordeirinho, que representava Jesus. Lá em João anotou isso aí para nós. Quando João Batista Jesus foi se dirigindo para João Batista, qual foi a expressão que João Batista usou para com Jesus? Eis o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Então está aqui, ó. Esse ritual aqui, ele foi encerrado na cruz. Irmãos, deixa-me dar aqui outro parênteses. Eu tenho não sei se foi minha filha, acho que foi minha filha Heloísa, estava em uma certa igreja, que convidaram ela, e alguém na igreja que ela estava frequentando, disse assim: irmãos, nós agora podemos louvar à vontade, gritando mesmo. Aí todo mundo ficou olhando, né? Mas ninguém perguntou, por quê? Ela mesmo disse, a pessoa que estava na frente, porque o véu se rasgou do alto a baixo. Então, quando o véu se rasgou do alto a baixo, quer dizer que agora a gente pode louvar à vontade a Deus. Prestou atenção? Um ensinamento totalmente errado, que quem estava presente, tudo aceitou. Por quê? Não sabe. A representação de que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, não é porque agora você vai louvar a Deus, isso representa. Não. Isso representa, sabe o quê? Que esse santuário aqui, que você está vendo, ele perdeu seu valor sacrificial. Porque Jesus foi o cordeiro único que foi imolado sem defeito. A morte de Jesus substitui todo tipo de sacrifício. Ele é o sacrifício perfeito. Então, quando o véu se rasgou de cima a baixo, representa a anulação do sacrifício através do santuário. Que é justamente o que vamos ver mais tarde, que os judeus estão tentando fazer. Ok? Bem entendido? Bom, mas aqui está a primeira transparência. Aqui é o santuário que Deus fez. Na minha concepção, aqui está a primeira igreja de Deus, na terra. Deus está presente ali. Me coloca a segunda transparência, meu irmão. A segunda transparência é o seguinte: o povo de Deus, regido pelo próprio Deus, através de Moisés, não tinha rei. E Deus disse: olha, eu prometi uma terra a vocês que mana leite e mel, e vocês vão para lá. Só que quando eles chegarem nessa terra, Canaã, que tem muito leite e muito mel, como se diz, eles observaram ao redor e perceberam que todas as tribos ali, todas as nações, tinham um rei. E chegaram para Moisés: Moisés, a gente quer um rei. Tem jeito um negócio desse? Aliás, não foi nenhum tempo de Moisés. Moisés já estava morto. Foi no tempo de Samuel, se não me engano. Então o que é que acontece? Entrou o primeiro rei, Saul. Saul andou fazendo umas loucuras. Depois de Saul veio Davi. Depois de Davi, Salomão.
esse foi o auge do povo de Deus, no reinado de Davi, entregando para Salomão. Salomão até que começou bem, ergueu o templo, foi Salomão que ergueu esse templo, ou seja, aquele santuário do deserto, que era de pano e madeira, perdeu seu efeito, agora ele tornou-se um templo, e Deus abençoou, ok? Quer dizer, vamos lá, eu queria ganhar tempo, não precisa nem ler isso aqui, a gente já sabe que foi Salomão que levantou o templo, e Salomão faz a oração de inauguração do templo, não é assim? Eu acho que não precisa dizer isso ao povo. Por quê? Porque eu quero adiantar para chegar na profecia. Bom, e aí continua o povo no deserto. O auge do povo de Deus. Prosperidade à tona. Mas só que o povo agora queria um rei. E começou a idolatria dentro do próprio povo de Deus. Sabe o que acontece? É que Deus começou a se sentir distante. Por quê? Porque o povo não queria mais Deus. Era muita idolatria. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Sabe o que aconteceu? O povo de Deus voltou a ser aprisionado novamente. Foram aprisionados no Egito. Agora, por questão de idolatria, rejeitaram Deus, quiseram um rei, voltaram a idolatrar, e Deus disse, tá bom, eu vou usar minhas palavras, eu estou aqui. Quando vocês quiserem a mim, eu estou aqui. Mas o povo disse não a Deus, e disse sim a Baal. E Deus, com muita tristeza, ficou só olhando para eles. Só que teve um detalhe: quando a gente deixa Deus, tudo que está dentro do nosso coração é mal. Não tem possibilidade de um ser humano, um terráqueo, dizer que vive e vive totalmente puro, sem o apoio do céu, sem a força sobrenatural do céu, sem o Espírito Santo. Não tem como. Nossa tendência é carnal, é cada vez mais fazer coisas erradas. E foi assim que aconteceu com eles. E Deus, ficando de lado, veio Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, pegou este templo, pegou Jerusalém, destruiu tudo, acabou com esse templo e levou mais os utensílios para a Babilônia. Agora começa a chegar na profecia que nós vamos estudar. Então, o povo de Deus agora estava aprisionado novamente em Babilônia, servindo ao rei Nabucodonosor. Me coloca outra transparência, meu irmão. Quero mostrar aqui uma coisa a vocês. Está vendo isso aí? Preso na Babilônia, teve um homem que 3 vezes ao dia se ajoelhava para orar para Deus. Lá em Babilônia, como é o nome dele? Daniel. Então, Daniel começava a orar, e orar, e orar. E chegou um momento que Daniel não conseguia compreender como é que o povo de Deus estava aprisionado. Como é que o povo do Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o povo dele estava aprisionado. Mas Daniel não aceitava isso. E agora eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel. Vá para o livro de Daniel, no capítulo 10, para a gente chegar agora à nossa profecia. Daniel, capítulo 10, e no verso 12, no verso 12. Mas antes do verso 12, eu queria ler para você o verso 2. Daniel capítulo 10, verso 2 primeiro. Aqui eu vou ler para vocês a lamentação de Daniel, porque ele não aceitava, aliás, ele não compreendia como é que o povo de Deus está aprisionado.
Olha o que é que diz Daniel capítulo 10, verso 2. Vamos ler? Olha aqui, olha. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. 3 semanas são quantos dias? Quantos? Então aqui você tira uma conclusão. Por que é que a igreja adventista faz semanas de oração de 21 dias? Está aqui, ó, baseado nisso aqui. Entendido? Então Daniel, ele não conseguia, então ele entrou em jejum e oração. Disse, meu Deus, me ajude, eu preciso compreender por que estamos aqui aprisionados. E depois de 21 dias de jejum e oração, deu uma chegadinha agora no verso 12. Eu queria começar pelo 11. Passa o 11 primeiro, meu irmãozinho. Não te incomodando muito, mas vamos lá, vamos ver o 11. E Daniel, né? Então, Daniel, depois de 21 dias, Deus atendeu a oração de Daniel. E o anjo vem para conversar com Daniel. Aí Daniel, e ele me disse, o anjo disse, né? Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Ou seja, depois de 21 dias de jejum e oração, Deus atende a oração de Daniel. E qual era a preocupação de Daniel? Não entender por que estava preso. Vamos lá. Olha o verso 12. Aliás, o 13 agora, meu irmão. Olha aqui a sequência. O anjo continua dizendo a Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Uma particularidade. Imagine comigo, um homem como Daniel, jejum e oração, um homem que o anjo Gabriel disse, lá no céu, Daniel, tu és muito amado. E a oração de Daniel levou 21 dias para ser atendida. Por quê? O rei da Pérsia ali simboliza Satanás. Na minha linguagem humana, é como se Satanás estivesse impedindo que a oração de Daniel fosse atendida, devido ao excesso de pecado do povo. Como isso se processa acima da nossa cabeça, eu não sei. Mas a Bíblia diz que Daniel orou e jejuou por 21 dias, e o anjo confessou, faz 21 dias, Daniel, que eu estou lutando com o rei da Pérsia, ou seja, eu estou lutando contra Satanás para vir atender a tua oração, para te explicar o que está acontecendo. Está claro aqui o grande conflito. Você pode em casa, você da internauta também, pegar o capítulo 10 de Daniel, do verso 1 até o verso 14, você vai ver o grande conflito explícito. O grande conflito envolvendo Daniel, humano, Gabriel, um anjo, o outro anjo caído e o próprio Jesus. Ou seja, é como se Satanás não quisesse que Deus atendesse a oração de Daniel para explicar coisas ao benefício dele. E alguém ainda brinca com esse grande conflito. Eu não consigo entender nada mais. Então o que é que acontece? Mas o anjo rompeu as barreiras e veio explicar a Daniel o que é que estava acontecendo. Agora eu convido você, no livro de Daniel, no capítulo 8 agora, você retorna para o capítulo 8. E você vai para o verso 14. Daniel 8, 14. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte, olhando para a tela, e ele me disse, o anjo Gabriel falando com Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
Ou seja, até aí Daniel também não entendeu nada. Nós sabemos que tinha o santuário, mas já estava destruído. Por que essa colocação? Meu irmão, você coloca a próxima transparência. Anterior, isso. Então está aí. Vamos agora começar a destrinchar, a pormenorizar o que foi que o anjo explicou para Daniel. Então aqui na tela você tem uma profecia. Olha, Daniel 8,14 ali, ó, tá vendo? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bom, no estudo de profecias, a gente não pode entrar até nesses detalhes que vai passar muito tempo. Mas na profecia, um dia significa um ano. Então, existe passagem bíblica, tá lá em Números, está lá em Ezequiel, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Vamos lá, olha aqui, ó. Então, a expressão 2.000 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, são 2.300 dias, simboliza 2.300 anos. Então, Daniel ficou consciente que estava diante de um problema. Ele queria saber por que o povo estava aprisionado. Então Deus chega para ele e diz: Daniel, está aqui, ó. Depois de 2.300 anos, o santuário será purificado. Daniel não entendeu nada até agora. Então Deus disse: Daniel, dentro dessa profecia, que é uma profecia longa, existe uma outra profecia que é a resposta que tu queres. A resposta que tu queres, Daniel, da tua angústia no teu coração, não é 2.300 anos, é essa profecia das 70 semanas. Então, irmãos, o que eu quero esmiuçar agora para vocês, com esse tempo, é isso aqui, ó. A profecia das 70 semanas. Amanhã é que a gente conclui até 2.300 anos. Mas essa profecia das 70 semanas, ela está dentro dessa de 2.300 anos. E essa profecia das 70 semanas, ela está no livro de Daniel, capítulo 9. Vamos para lá? Que agora a gente vai esmiuçar o trabalho em cima disso aí. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. E você vai para o verso 24. Daniel 9, 24 diz assim. Aliás, eu queria o seguinte: chegue até o verso 20, por favor. Eu disse 24, mas chegue até o verso 20. Daniel capítulo 9, verso 20. Em cima do verso 20, tem umas letrinhas aí em negrito, não tem? E essas letrinhas em negrito diz assim: a profecia das 70 semanas. Isso aqui foi justamente a resposta de Deus para Daniel. Deus disse a Daniel: Daniel, olha aqui, ó. Eu vou dar um tempo para esse teu povo me reconhecer e me obedecer, porque já era para ser extinto. Mas devido à tua oração, Daniel, eu vou ser complacente. Olha o que está aqui, olha. Daniel capítulo 20. Eu vou começar no 20 que fica melhor. Falava eu ainda e orava. Olha a tela aqui, ó. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Olha um detalhe aqui, meu irmão. Daniel se angustiava com o pecado dele e da igreja. Sabe o que eu percebo hoje? É uma grande quantidade de gente metendo o pau na igreja e frequentando ela. Ô meu irmão, se a igreja não serve para ti, sai. Agora, o exemplo da Bíblia não é este. Olha qual é o exemplo da Bíblia, ó. Daniel disse o quê? Olha, Daniel: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Então, se eu estou vendo que o irmãozinho está em dificuldades,
eu não tenho que terminar de matá-lo, eu tenho que orar por ele, porque meu irmão está sob trevas. Então, é orando por ele que meu irmãozinho vai abrir a mente e sair do pecado. Sabe o que é que eu vejo hoje, meu irmão? E lamento muito. Você que está me escutando do outro lado, eu estou falando de coração ferido. Muitos irmãozinhos que olham para a internet, vê uma maneira fácil de ganhar dinheiro e agora começa a criar um canal. E dentro deste canal, como não sabe prosperar por conta própria, pega a doutrina da igreja, começa a distorcer e daqui a pouco começa a criar o seu grupo, o seu povo, falso profeta. Não vou citar o nome deles, mas tem muitos aí. E agora está surgindo mais um. E o pior de tudo, o que me deixa constrangido, é que os irmãozinhos vão junto. Então, quando a gente vem para aqui pregar profecias, é para mostrar justamente isso, que tem uma boa quantidade de falsos profetas, tá certo? Não querem ser submissos à igreja, submisso no sentido de organização. Querem ser o bom, querem ser o organizador. Mas para isso, cria seu canal, cria sua televisão, cria seu grupo. Ele é que é o bom. Olhar para a igreja, um povo que mete o pau em mim, não interessa. A igreja é um hospital, só tem gente doente, ou seja, doente espiritualmente. Quando você vem para a igreja, você quer se fortalecer. Então você não pode olhar para o irmão que está pior ou melhor do que você, tem que olhar para Cristo. Mas a internet é uma faca de dois gumes. Tem muitos irmãozinhos se dizendo adventista e levando o povo adventista a perder a salvação. Que Deus preste conta com eles. Bom, mas o nosso papo é o seguinte, está aqui, ó. Me passa o verso 20 aí, meu irmão, por favor. O verso 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Vai no 22, meu irmão. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então toda aquela oração que Daniel fez, sem saber de nada, o anjo chegou para explicar a Daniel, que eu vou mostrar para vocês nesse minutinho que se possa. Verso 23, meu irmão. No princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem, e eu, Gabriel, eu saí, vim para te declarar, porque és muito amado aqui no céu, Daniel. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Vai para o verso 24, meu irmão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Veja o 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E o que é que diz o 26? Depois das 62 semanas, será o quê? Morto, ungido, preste atenção, e ele já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações que serão determinadas. E o verso 27. Ele, Jesus, fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E o 28, para encerrar. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Não, o 27. Isso até o 27, cara. Desculpa, garotão, tá certo. Agora, tinha como você me trazer aquela transparência inicial? Aquela inicial de 2.030 estados e manhãs? Recuando um pouco. Nós temos apenas alguns minutos para a gente terminar. Eu quero só explicar, porque essa profecia, a gente vai dividir ela em duas partes.
A primeira faz hoje e a segunda a gente faz depois, amanhã no caso. Coloca aí, meu irmão, aquela transparênciazinha. Pronto, está aqui, ó. Então, tudo que está escrito ali está aqui, ó, nesse período de 70 semanas. Ano 457, conforme está escrito, foi o ano que saiu a ordem para restaurar Jerusalém, certo? 7 semanas se passaram. O que significa isso? 7 anos, 49 anos, porque não são 7 anos, 7 semanas, cada semana não tem 7 dias, 7 vezes 7. Ou seja, 49 anos depois que foi saída a ordem para restaurar Jerusalém, o templo foi erguido. Do ano 409 até o ano 27, saiu mais de 62 semanas. Então, desde a ordem até o ungido, foi-se embora 69 semanas. Preste atenção agora, meu irmão. Então, só tem uma semana para ser concluída. Depois dessa aqui, tem outra transparência, não tem? Passa aí, meu irmão. Pronto. Olha ela aqui, de uma maneira assim, tipo caricatura. Veja só. Aqui, ó. 457. Ordem para restaurar Jerusalém. Passou 7 semanas, ou 49 anos. E o templo foi erguido, está vendo? Depois que o templo foi erguido, passou mais 62 semanas e chegou no batismo de Jesus, onde ele foi ungido. Está vendo aqui? Pronto. Veja o que é que está bombando aí na internet. É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. É aqui que eu me detenho agora para consumir o restinho do tempo. Olha só. Na nossa interpretação adventista, a nossa interpretação, que é a coisa lógica, coerente, a nossa interpretação é essa. Que inclusive outras igrejas pregam, mas pregam o seguinte: 408, 457, 408 e 427. As 69 semanas eles pregam igualzinho a todo mundo, inclusive a nós. Certo? A profecia é de 70 semanas. 69 eles pregam igualzinho a nós. Agora veja o que é que está acontecendo na internet. Escute, preste atenção a esse detalhe. A nossa interpretação é que a última semana de Daniel, a última, que são 7 anos, ocorreu da seguinte forma: batismo de Jesus, ano 27. Morte de Jesus, 3 anos e meio. 3 anos e meio depois, a morte do primeiro mártir, Estevão. Então, observe, uma semana são 7 dias, que na profecia são 7 anos. Olha o que aconteceu nos últimos 7 anos. Veja se não é uma sequência dentro da profecia. Certo? Ou seja, a profecia fala aqui, no verso 27, que ele, Jesus, fará concordância com muita gente. Claro, Jesus, depois de ser batizado, até a sua morte, ele pregou para o mundo todinho. Ele fez acordo com todo mundo. O acordo aqui é uma simbologia de quê? De propagação do evangelho. Jesus levou o evangelho para prostituta, para ladrão, para romanos, para gregos, para troianos, todos que se chegaram a Jesus, ele fez a harmonia. Ele fez acordos para quê? Para que essas pessoas aceitassem o evangelho. É assim que a igreja adventista interpreta essa última semana. Está aqui, ó. Batismo de Jesus, ano 27. 3 anos e meio depois, foram 3 anos e meio de evangelho, morte de Jesus. Então começou a perseguição. 3 anos e meio depois, a morte do primeiro mártir, Estevão. E assim, meu irmão, você internauta, preste atenção. Aqui a gente conclui as 70 semanas, olha lá em cima, ó. 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Ou seja, Deus disse a Daniel: Daniel, fiado porque estás aprisionado, mas eu vou dar uma chance a teu povo. Eles vão ser libertos depois de 70 anos de cativeiro, e eles vão ter 490 anos para mim, para olhar para mim como Deus. E passou os 490 anos. Sabe o que aconteceu? Jesus veio
E esse povo que foi aprisionado, que Deus libertou e deu 490 anos, em vez de estar pronto para receber Jesus, foi o que eles fizeram? Mataram Jesus. Então, na morte de Jesus, na morte de Estevão, encerrou aquela expressão que diz que os judeus eram os oráculos de Deus. Os judeus perderam esse privilégio. Aí entra Paulo pregando para todos os gentios, que chegou até nós o Evangelho. Agora, irmãos, prestou atenção na semana adventista, a última semana. Agora veja o que é que estão pregando por aí. Meu irmão, solta aquele vídeo e logo no início você dá o pause. Vamos lá. Aquele que eu te falei. Por quê? Porque é uma distorção total. É uma distorção geral. Preste atenção esse vídeo. O grupo de judeus ortodoxos que vem se empenhando para erguer o terceiro templo há 27 anos anunciou que a confecção dos objetos ritualísticos está em fase avançada. A responsabilidade pelo projeto é do Instituto do Templo, que tempos atrás divulgou um vídeo com uma projeção gráfica de como seria a edificação. Agora, a direção da entidade anunciou que já foram produzidas mais de 70 peças, incluindo as vestes do sumo sacerdote. A indumentária do sumo sacerdote tem, entre as peças, um peitoral incrustado de pedras preciosas que custou o equivalente a R$500 mil. Outros objetos, como trombetas de prata e harpas de madeira, também já foram produzidos. Recentemente, o Instituto também revelou o nascimento de uma novilha vermelha, animal que deve ser sacrificado para que os sacerdotes possam usar suas cinzas no ritual dentro do templo sagrado. Para os judeus, sem o nascimento de uma novilha vermelha, de nada adiantaria reerguer o terceiro templo. A atenção dos responsáveis aos detalhes é tamanha que peças como a mesa dos pães da proposição também já estão prontas e guardadas em um lugar seguro, junto às bandejas feitas para a coleta do sangue dos animais oferecidos em sacrifício, o incensário e o novo véu, confeccionado para separar o lugar santo do lugar santíssimo. A menorá, um candelabro para diversas velas, feita com 90 quilos de ouro, já está pronta e vem sendo exibida ao público no Muro das Lamentações. Seu custo total foi de algo em torno de R$3.200.000. O Instituto do Templo conta com a ajuda de 20 estudiosos do Talmud, um dos livros básicos do judaísmo, que contém a lei oral, a doutrina, a moral e as tradições dos judeus, servindo como complemento à Torá. Esses profissionais se dedicam integralmente à elaboração em detalhes de todos os procedimentos ritualísticos, seguindo as orientações deixadas pelos ancestrais do povo judeu há mais de 3.000 anos. O custo total dos preparativos já ultrapassou os $30 milhões, segundo o Instituto do Templo. Esse valor inclui o treinamento dos levitas e sacerdotes que deverão executar a música e os sacrifícios de acordo com a revelação deixada por Moisés. O rabino Shair Richman, líder e fundador do Instituto, já declarou saber a localização exata da Arca da Aliança, desaparecida desde a tomada de Jerusalém pela Babilônia. Para o rabino, é certo que o objeto está em um túnel que havia sido feito sob o local onde o Templo de Salomão foi erguido milênios atrás. Richman afirmou ainda que no momento apropriado irá exibi-la ao mundo.
O principal ponto de questão, o templo, teria um alto custo para ser edificado, mas o rabino afirmou que o Instituto já possui os recursos necessários para a obra e agora depende apenas da autorização do governo de Israel para iniciar os trabalhos. A autorização não deve ser conseguida de maneira muito fácil, pois no local onde os 2 templos anteriores foram erguidos há milênios de anos, existem hoje 2 mesquitas muçulmanas. A tradição judaica crê que a restauração dos sacrifícios ritualísticos em Jerusalém é a abertura do caminho para o surgimento do Messias, uma vez que para os judeus, Jesus Cristo nunca foi aquele que Deus enviou como libertador. Já dentro de uma linha interpretativa da escatologia cristã, a reconstrução do templo em Jerusalém abrirá portas não para o surgimento do Messias, mas para o anti-Messias ou anticristo, conforme a interpretação profética do capítulo 9 de Daniel. Uma segunda corrente entende que a reconstrução só acontecerá após o arrebatamento da igreja durante a grande tribulação, enquanto uma terceira vertente acredita que o templo só será reconstruído durante o reino milenar de Cristo aqui na terra. Entenderam? Ou seja, tudo isso está ligado à última semana de Daniel. Segura um pouquinho aí, garotinho. Eu queria que você me botasse o último vídeo, só a introdução. Só a introdução. Veja só, esse é um pastor muito famoso, viu? Muito famoso. Ele aqui está pregando que a última semana de Daniel é aquela semana que não sai? As 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Por que estou falando tudo isso? Para nós podermos localizar Apocalipse, capítulo 12. Então, eu vou tentar avançar rapidamente, tá? Espero que vocês possam entender. E temos os irmãos... Eu pensava que, quando eu passei no meu computador, essa tela dele vinha totalmente para frente. Você tem como começar novamente para ver se ela fica bem visível para nós? Não. A tela do vídeo. Começa novamente. As 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Por que estou falando tudo isso? Para nós podermos localizar Apocalipse, Dê um capítulo 12. Isso. Não, aí vai começar outro. Bom, esse vídeo embroncou. Mas por que eu trouxe esse vídeo? Esse pastor é muito famoso. Está na rede social, só é o que fala dele. Esse é o pastor, que diz que aquela última semana de Daniel, que começa com o batismo de Jesus, 3 anos e meio, a morte de Jesus, e 3 anos e meio, a morte de Estevão, que é o primeiro mártir que morreu por Jesus. Então quer dizer, encerrou as 70 semanas. Ele está dizendo que não, que Deus deu uma pausa no tempo e a última semana de Daniel vai acontecer agora. Ou seja, quando faltar 7 anos para Jesus voltar, começa o período do anticristo. Então 3 anos e meio vem aquela tremenda tribulação. A igreja é arrebatada. E quem ficou está morrendo. Depois dos outros, aí passa 3 anos e meio. Depois, quando vai começar os outros 3 anos e meio, o homem da iniquidade, o filho da perdição, vem para esse mundo. Ninguém sabe quem é. Aí o que é que acontece? Esse homem vai tomar conta do mundo durante 3 anos e meio. Aí vai juntar toda a humanidade. E esse homem da iniquidade, segundo ele, vai sentar naquele trono. Aquele trono que os judeus vão levantar. Primeiro, isso é uma tremenda mentira. A Bíblia não diz isso. Então esse homem é um falso profeta. Se ele escutar o que eu estou dizendo e entrar no canal da igreja, eu faço questão de dizer isso pessoalmente a ele. Não estou aqui com arrogância. Paulo diz que a gente tem que falar o quê? Com sabedoria. Não com arrogância.
Então, o que é que eu quero dizer nesse momento? Que a Bíblia não diz isso. Ele simplesmente está usando uma linguagem futurista, porque nós temos 3 condições de interpretar as profecias: preterista, passado, você empurra tudo para o passado; futurista, empurra tudo para o futuro; ou então historicista. A igreja adventista, ela prega a profecia na história, como eu venho contando aqui com vocês. Observe o quanto texto bíblico eu abri para chegar nessa profecia. E este profeta, pastor, está ensinando errado. Ele está dizendo que as 70 semanas, 69, está tudo certinho, igualzinho conosco. A última semana que nós pregamos, batismo de Jesus, 3 anos e meio certinho, morte de Jesus, 3 anos e meio certinho, morte de Estevão, encerrou as 70 semanas. Com a morte de Estevão, os judeus deixaram de ser os oráculos de Deus. Agora Paulo leva o evangelho para todo mundo. E este homem ali, o que é que ele pode ficar aqui exposto? Porque ele está exposto na internet. Ele diz que não, que a última semana vai acontecer como eu estou lhe dizendo. Faltando 7 anos para Jesus voltar, começa a grande tribulação. E a igreja é arrebatada. 3 anos e meio se passa. Quem foi, foi. Quem ficou, está lutando. Aí 3 anos e meio, vai surgir como eu não sei. Mas você viu no vídeo anterior, um anticristo vai surgir. E esse anticristo vai fazer um acordo com os judeus e vai sentar no trono lá dos judeus, naquele templo, para profanar o templo. Tudo errado, meu irmão. Tudo errado. Aí você me pergunta, tá bom, e quem é o anticristo? O anticristo, a Bíblia diz quem é. A Bíblia diz quem é. Eu não vou lhe dizer isso hoje. Hoje não. Porque está previsto, eu não sei se quinta ou sexta-feira, eu vou fazer uma pregação aqui sobre o livro do Apocalipse, capítulo 13. Não perca. Que eu vou citar o nome desse anticristo. O que vai me acontecer eu não sei. Agora, que vai ser dito aqui vai. A menos que a igreja não queira que eu fale a verdade. Como eu estou falando agora, que este homem aqui é um falso profeta. E se estiver me ouvindo, me comunique, que a gente conversa. Bom, eu encerro hoje a minha mensagem dizendo o seguinte: a igreja adventista não está sozinha nessa interpretação. Tem muitos teólogos que concordam, aliás, uma boa quantidade. Essa teoria de pegar a última semana e jogar para o fim dos tempos, isso é coisa recente. Porque a gente estuda o tempo anterior, nós somos obrigados a comprar livros de Lutero, dos valdenses, da Reforma. A gente é obrigado a ler para saber se isso é real. E quando a gente compra os livros e lê, nenhum reformador falou nisso. Quer dizer, se essa profecia desse homem aí pegar a última semana das 70 e jogar para o fim dos tempos, essa profecia foi escondida do povo de Deus durante 2000 anos. Então, por que Deus escondeu essa profecia por 2000 anos? Porque não existe. Estão criando isso para assombrar o povo, e aí 1000 pessoas vão ficar nessa igreja e haja dízimo para cima e para baixo. O último texto meu, Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso, irmãos, aqui nós encerramos. Aqui, amanhã, nós continuaremos com a profecia das 2.300 manhãs. Eu quero mostrar que no fim dela começou o juízo. E na sequência, eu vou mostrar aqui quem é o anticristo. Não é esse que eles estão pregando que vai surgir. Ele já está em nosso meio. Bom, eu estou com a Bíblia aqui na mão. E eu só estou dizendo isso porque tudo que eu disse está aqui dentro, ó. Dentro da Bíblia. Então a Bíblia diz, que diz a Bíblia? Que diz a Bíblia é o hino 162, que nós vamos cantar agora, louvando ao Deus do céu, porque está tudo escrito na Bíblia. Amém? O meu irmão vai colocar o hino de número 162. Vamos ficar em pé, por favor?
que diz a Bíblia, livro sagrado para o fiel. Eis a questão, ensinamento de homens são falhos, que diz de Deus o livro então, que diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, cumpre saber, seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Poucos ponderam estes ensinos, querem fugir de a lei guardar, outros pretendem, quanto ao descanso, ter o poder de o revogar. Que diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, cumpre saber, seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Ao vir o Mestre há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei, há de lhe achar-vos justificados ao meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, cumpre saber, seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Santíssimo Deus, mais uma vez, meu Deus, elevando nossa prece ao céu. E esse deve ser nosso comportamento constantemente, meu Deus, porque estamos diante de um grande conflito. O Senhor nos dá as armas para que possamos lutar dentro desse grande conflito. E uma das tuas armas, meu Deus, é a oração. Estamos usando agora, nesse momento, aquela arma importante que o Senhor nos concede, a oração. Quando estamos orando, meu Deus, nós elevamos nosso pensamento ao céu, nos esvaziamos de nós mesmos e buscamos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Criador, e só o Senhor, meu Deus, pode nos proteger, porque nós compreendemos que não existe outro Deus. Homens que fazem Deus em suas mentes, mas nós temos um Deus vivo e criador, que é o Deus do céu. É por isso que nós estamos aqui, meu Deus, nos fortalecendo nas tuas orientações. Cada vez mais que se passa, quando a gente estuda a tua palavra, a gente visivelmente vê esse grande conflito. E cada vez mais, meu Deus, a gente busca usar as tuas armas. É por isso que nós estamos aqui, cada vez mais nos orientando. Fica conosco, Deus do céu, renova a tua misericórdia sobre nós. Nada seremos se o Senhor nos abandonar. Crendo, meu Deus, que o Senhor não nos abandona, nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor do céu. Amém. E a todos vocês que estão nos assistindo, não esqueça, iremos continuar com essas pregações. Daqui para frente é que vocês vão ter surpresa com as verdades que estão obscuras dentro do próprio Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Nós queremos agradecer a presença de todos que estiveram conosco nessa noite e agradecer ao nosso professor, irmão Dejair, pela mensagem, a aula que ele trouxe para nós nessa noite. Eu creio que foi de grande aproveito para quem prestou atenção. Mas a gente quer convidar novamente para amanhã, a partir das 19 horas, estarem aqui, porque ele vai continuar trazendo essa mensagem. E amanhã ele vai continuar aí com a mensagem das 2.300 tardes e manhãs. E queremos convidar e agradecer aqui os nossos internautas, nossos amigos, irmãos,
que estiveram conosco durante toda essa palestra de hoje. E amanhã será bem melhor. Não deixe de assistir. E quero pedir uma coisa a você, meu amigo, meu irmão, para que você compartilhe para todos, amigos, parentes, irmãos, para os seus colegas de classe, de escola, também colegas de trabalho, para que eles também entendam e aprendam a palavra de Deus. É uma forma que você vai ter de evangelizar. Queremos dizer uma coisa também aqui, olha, estamos aqui preocupados, é que muitos dos nossos amigos internautas estão vendo aqui quem está na frente sem máscara, e pode estar dizendo assim, olha, esse pessoal aí não se preocupa em usar máscara. Não. Quem está aqui na frente está mais ou menos 4 metros de distância aqui das pessoas que estão no público aqui, que estão presentes aqui, mais ou menos 4 metros, então quem vem aqui à frente não tem como falar com máscara, fica ruim. Mas eles lá, eu estava lá agora, há pouco instante, estava usando máscara, estava se usando máscara, está até aqui, ó, viu? Muito obrigado, gente, uma boa noite para todos. Quero avisar uma coisinha, programa, quando a gente faz uma programação assim, ao vivo, para que todos possam ver, né? Então a gente tem alguns probleminhas que não dá para consertar na hora. Nós tivemos há pouco instante uma queda de internet aqui, quando o nosso orador, o nosso professor estava orando, e eu sei que vocês podem ter pensado que foi o que aconteceu, mas foi porque a internet caiu. A gente não pode dizer a vocês que garante não cair, porque a gente não manda nessas coisas. Mas muito obrigado pela paciência, esperamos vocês amanhã. Uma boa noite.